Fala galera, beleza? Semana passada a CAPES anunciou que teria que cortar mais de 400 mil bolsas caso os cortes previstos pelo governo federal fossem de fato efetivados. Isso na prática afetaria bolsistas de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado, pesquisadores, professores e futuros professores, porque a CAPES tem órgãos que estão relacionados a ela que incentivam a docência. Então o objetivo desse vídeo é justamente a gente conversar um pouco por que esses cortes são feitos na ciência e tecnologia e tentar procurar entender quem são os culpados em todo esse processo. Então, antes de mais nada, eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações. E de antemão eu agradeço ao Ariel Ramos por ter emprestado a filmadora. Então, vamos lá. Bom, para facilitar, a gente optou por dividir esse vídeo em 3 momentos históricos, né? De 1986 até 2010, que é basicamente a formação do Ministério de Ciência e Tecnologia até o pico de maior investimento nessa pasta. De 2010 a 2016, que é quando a gente começa a perceber os primeiros grandes cortes. E de 2016 até o momento que nós estamos vivendo agora. E antes da gente entrar no primeiro momento histórico, é importante que se diga que a CAPES, embora seja uma entidade que está relacionada ao fomento de pesquisa e à avaliação dos cursos de pós-graduação, por exemplo, a pasta orçamentária dela não vem do Ministério de Ciência e Tecnologia, ela vem, na verdade, do Ministério da Educação. Isso significa que o Ministério de Ciência e Tecnologia não está sofrendo cortes? Não, muito pelo contrário, conforme nós veremos. Este primeiro momento histórico é basicamente para a gente poder contextualizar a formação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que nasce ali em 1985, ou seja, pós-ditadura militar, no processo de redemocratização do país, no primeiro governo do Sarney, cujo objetivo era basicamente você reconstruir a malha acadêmica do nosso país, aproximar os laboratórios, porque você tinha laboratórios no Paraná e no Roraima, por exemplo, que não tinha o menor contato entre eles. Você também tinha como objetivo melhorar a formação, ou seja, qualificar a mão de obra, né? Dentre outras coisas. E durante esse período da formação do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente percebe altos e baixos. Por exemplo, no final do governo Sarney e no início do governo do FHC, a gente percebe que o que era ministério passa a ser secretaria e também perde verba, sofre cortes e etc. Mas é claro, ali a partir de 2000, né, a gente começa a ter de novo um investimento muito forte no Ministério de Ciência e Tecnologia, que culmina com um pico de 10 bilhões que ocorreram em 2010. A maior prova, talvez, da importância do Ministério de Ciência e Tecnologia seja a criação das fundações de amparo e desenvolvimento da pesquisa em todos os estados brasileiros, né? Isso a gente só conseguiu por intermédio do Ministério. Agora a gente já pode entrar nesse segundo momento histórico que vai de 2010 até 2016. E esse é um momento interessante para a gente porque é um momento que carrega consigo já a desmistificação de um mito. A gente costuma ler por aí que os cortes maciços no Ministério de Ciência e Tecnologia começaram ali com o governo do Temer, depois de 2016, pós-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Só que isso não é verdade. Os cortes massivos eles já começaram a ocorrer em meados de 2014. Em 2010 a gente tem um pico de investimento e o que você percebe é que vai diminuindo gradativamente e que culmina em, por exemplo, se a gente for analisar, fazer um comparativo de 2010 e 2016, que é quando a ex-presidente Dilma Rousseff sai, em 2016 a gente está investindo já cerca de 52% menos do que a gente já investia em 2010. E quais são os 2 principais problemas disso? O primeiro problema é que parece que a gente não conseguiu compreender ainda que o investimento em ciência e tecnologia e em educação também são investimentos contínuos, ou seja, não são investimentos discretos, não são investimentos aqui, acolá, agora ou depois. Quando você interrompe uma cadeia de pesquisa, você não retoma ela depois de onde você parou, você retoma ela com um retrocesso de meses ou anos, ou seja, é um período de sucateamento que destrói tudo que a gente demorou anos para construir, entende? O segundo problema é que você comete o maior atentado que você poderia cometer contra os futuros cientistas dentro e fora da academia, que é o de tirar a expectativa de futuro deles. Como assim? Para o cara que está fora da academia, como é que ele recebe uma mensagem de que em 2016, comparado a 2010, a gente está investindo cerca de 52% menos do que a gente investia? Você tira dele uma expectativa de futuro e uma carreira dentro da academia. E para o cara que já está dentro da academia, isso é uma situação pior. Ele começa uma linha de pesquisa no doutorado, vamos supor, está no primeiro ano do doutorado, e já no primeiro ano do doutorado ele não tem perspectiva de atuação na área.
porque está ocorrendo uma série de cortes. E aí você o obriga, se não for a trocar de área, você o obriga a ter que sair do país. E assim a gente perde futuros cientistas brilhantes para fora do país, porque a gente não teve a decência de ter uma visão a longo prazo. Agora a gente já entra no último momento histórico, né, que talvez seja um dos mais importantes. E um dos mais importantes porque é quando a gente vê que a ciência e tecnologia de fato está sendo deixada de lado nesse país. Por quê? Em 2016, pós-impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o governo Temer anuncia que a gente vai realizar uma fusão do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério de Comunicação. E o governo anuncia que vai realizar essa fusão sem consultar as próprias entidades que estão relacionadas à ciência e tecnologia. E mesmo quando essas entidades que não foram consultadas dizem que são contrárias, o governo ainda assim realiza a fusão dos dois ministérios. E realiza essa fusão tirando verba dos dois. Ou seja, você pega dois ministérios distintos, funde em um só, corta a verba dos dois e depois corta a verba do novo, que é o MCT, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. E no que isso resulta? Isso resulta que, por exemplo, em 2017, a gente já começa a investir em ciência e tecnologia 1/4 do que a gente investiu em 2010. Nem preciso dizer mais nada. A gente investiu em 2010, em 2017, 1/4 do que a gente investiu em 2010, e a expectativa para 2018 é mais corte. Isso mostra duas características do atual governo. A primeira delas é o fato dele não querer diálogo, tomar as decisões mesmo quando a comunidade é contrária a esta decisão, e a segunda é encarar a ciência e tecnologia como gastos. Porque fundir os dois ministérios partiu do pressuposto de que o governo precisava enxugar gastos. Então, se ele precisa economizar, enxugar gastos, sair de crise, como é que ele vai fazer isso tirando da educação, ciência e tecnologia? Não tem sentido. E aliás, isso pode ser até o tema do próximo vídeo, da gente fazer comparações de como os outros países saíram da crise e analisar como ficou o processo de ciência e tecnologia nesse meio. E no que tudo isso resulta? Isso resulta que quando você vai analisar, por exemplo, o Índice Global de Inovação, né, que saiu agora em 2018, o Brasil está em 74º colocado, atrás de países como Colômbia, Uruguai, Chile, Costa Rica e todo o BRICS. Esse é o resultado. Aliás, essa questão do BRICS é interessante, porque se você for pegar o BRICS e analisá-lo, país a país, você vai perceber que dos 5 países, né, desse bloco de auxílio mútuo, o Brasil é o que menos evoluiu em ciência e tecnologia e inovação também. E de quem é a culpa? Essa pergunta, evidentemente, fica no ar e a gente pode pensar a priori que a culpa é, logicamente, do governo. E de fato isso é verdade, porque a gente tem um governo que de 2014 para cá não entra em diálogo com a comunidade e se entra em diálogo, toma decisões contrárias ao que essa comunidade quer. Né? A gente tem um governo que encara ciência, tecnologia e educação como gasto, né? Como se tivesse medo do povo, medo de educar o povo, medo de melhorar a qualidade de vida do povo. Isso é até curioso, porque quando você olha a quantidade de regalias que os parlamentares têm e o quanto se corta de ciência e tecnologia no Brasil, parece que essa crise é muito mais planejada do que uma crise propriamente dita. Então, de fato, o governo tem uma culpa gigantesca nesse processo, seja pelo fato de não escutar a comunidade acadêmica e, quando escutar, tomar medidas que são contrárias ao que ela queria, seja pelo fato de encarar investimento em ciência, tecnologia e educação como gastos, seja pelo fato de sustentar diversos auxílios aos parlamentares e não cortar os gastos de onde deve ser cortado. Contudo, entretanto, todavia, a gente precisa fazer uma ponderação sobre a própria sociedade a qual nós estamos inseridos e a academia. E eu digo sociedade porque nós vivemos em uma sociedade imediatalista, que quer as coisas para agora, para ontem. E por diversas vezes não possui uma perspectiva de futuro a longo prazo. O maior exemplo disso talvez seja um dos esportes, se não for o esporte mais popular do Brasil, que é o futebol. Você contrata um técnico, se em 6 meses ele não trazer um título, você o demite, contrata um outro, que em 6 meses também tem que trazer um título. Ou seja, não é uma perspectiva de trabalho a longo prazo, certo? E dentro da academia isso é um problema gigantesco, porque existem pesquisas que demoram 3, 5, 10, 15, 20 anos para serem realizadas. E isso, aliás, afeta a nossa produção acadêmica, porque obriga a academia, de certa forma, a produzir muito, mas com pouco impacto.
E claro, a produção acadêmica brasileira tem essa característica por outros fatores também, isso na verdade pode ser tema para um outro vídeo. Em relação à academia, a gente se depara com um aspecto extremamente importante, só que a gente não faz, que é uma coisa muito simples: universalizar o conhecimento da universidade. Hoje a gente não universaliza o conhecimento da universidade. As pessoas que vivem ao redor das universidades, na periferia das cidades, não têm a menor noção do que está acontecendo lá dentro. Não tem a noção de qual pesquisa está sendo feita, não tem noção de quais avanços estão sendo feitos em prol da sociedade, não tem noção de que se hoje ela tem uma melhor qualidade de vida em termos de bens de consumo, se hoje ela tem uma estrutura melhor de saneamento básico, isso tudo foi fruto de pesquisas dentro do âmbito acadêmico. E ela não tem essa noção, não por culpa dela. A gente não pode querer culpar famílias que estão muito mais preocupadas em pagar a segunda conta de energia elétrica atrasada, se vai ter comida no final do mês, se a chuva vai inundar a casa, entre outras coisas. A gente não pode querer culpar estas pessoas. A gente tem que, na verdade, fazer uma auto-reflexão e perceber que a gente que não leva esse conhecimento até elas. Na verdade, a gente, não só enquanto academia, mas o próprio governo também não procura criar muitos meios que a gente possa fazer isso. Então o que ocorre é que, se você faz pesquisa de ponta hoje dentro da universidade, essas pesquisas de pontos não chegam ao senso comum. E o senso comum nem sequer tem noção de que o que ele tem, muitas vezes é por causa dessas pesquisas de ponta. Correto? E dá para ir mais além. Se você for olhar, por exemplo, os eventos que são realizados nas universidades, muitos desses eventos não chegam à sociedade em geral. Por exemplo, eu fui coordenador do Centro Acadêmico de Física por um ano. E durante a nossa gestão, nós fizemos 6 eventos, 2 deles regionais, com um público de 70 a 150 pessoas. Foram 2 eventos grandes, todo mundo gostou, etc, etc, etc. Porém, se você for ali ao redor da Universidade Federal do Pará e perguntar para uma pessoa o seguinte: você sabia que ano passado realizaram o primeiro encontro de Física, Filosofia e História da Amazônia com 2 professores de fora do estado? Essa pessoa provavelmente vai dizer que não. E ela vai dizer que não porque nós pecamos em não divulgar isso para quem mais precisa saber do que está sendo feito. E é justamente pelo fato de a gente não ter essa ponte com a população, com a sociedade, é que a gente não vê as pessoas saindo na rua quando tem cortes em educação, ciência e tecnologia. Porque, infelizmente, elas acabam não tendo a visão de como isso é importante, seja por culpa da academia, seja por culpa do governo, seja por culpa de N fatores que a gente pode atribuir. Então é isso, galera. Essas eram algumas ideias que eu queria passar para vocês. Caso vocês tenham gostado do vídeo, eu peço novamente que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e cliquem no sininho. Valeu, obrigado.